Já de volta aqui com o programa Bem Assim, um programa especial para esse 8 de março aqui, dedicado a todas as mulheres que nos acompanham. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu estou aqui, gente, olha, rodeada de mulheres maravilhosas, inspiradoras. Uma delas, Raíssa França, olha aí, que é uma das mentoras aí, né, do primeiro portal de notícias para mulheres e sobre mulheres do Nordeste, gente. Ele foi criado em 2020, nasceu no começo da pandemia, em plena pandemia, né? A equipe hoje é formada por mais de 5 mulheres e o propósito é dar voz e vez às mulheres, contar histórias, como ela já bem estava dizendo pra gente aqui no blog passado. Então, diz pra gente, Raíssa, como é que tem sido essa experiência de ser mulher e contar tantas histórias inspiradoras e denunciantes também do universo feminino? Importante isso, né? Então, tem sido gratificante. Eu acho que hoje eu consigo dizer para você que eu estou no lugar onde eu queria estar, porque trabalhar com mulheres, para mim, sempre foi uma vontade, mas eu não sabia bem como. E aí o Eufêmea nasceu no começo da pandemia, né? Assim que veio a pandemiazinha, no começo, o Eufêmea nasceu. Foi muito desafiador naquele comecinho, porque as pessoas não conheciam, a gente teve que fazer tudo online. Enfim, para entrevistar a gente tinha que usar os meios de tecnologia que a gente tem. Então, assim, essa construção ao longo do tempo, ela foi muito desafiadora, mas ela foi muito positiva, como eu falei no blog passado, porque nós ganhamos uma legião de fãs, assim. Eu digo que são seguidoras fiéis, são mulheres que se apaixonam pelo nosso trabalho. A gente recebe muita sugestão de pauta, nós recebemos muitas mulheres parceiras que querem escrever pra gente, que querem criar um vínculo, né, de amizade mesmo, de conexão. No ano passado nós criamos um clube de mulheres. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Esse clube de mulheres, né? Esse clube de mulheres foi criado pra gente comprar uma das outras, porque são mulheres empreendedoras. Pra gente criar esse network, essa rede de conexão mesmo, para ter descontos de parceiros, de restaurantes, de clínicas de estética, enfim, de outros segmentos. E aí, assim, esse clube tem dado muito certo porque a gente tem 20 mulheres hoje em dia, onde essas 20 mulheres conseguem se conectar uma com as outras. Isso é muito importante, né? E a gente prioriza essas mulheres que estão dentro do clube para reportagens, para a gente ter ali, se a gente, como essa semana que a gente tem uma série de lives, por exemplo, a gente pegar essas mulheres que estão dentro do clube para fazer. Então, assim, o Eufêmea, ele nasceu grande, ele não nasceu pequeno, acho que ele sempre nasceu grande, justamente porque a mulher tem essa força, né? A mulher tem essa força feminina. Então, a gente conseguiu crescer mais ainda, criando alguns subprodutos, como o clube, podcast, que a gente lançou há um mês. Pois é, já tem podcast, Já tem podcast. E vocês estão exatamente nesse podcast contando essas histórias. Essas histórias dessas mulheres. E é muito, muito bom, Porlane, por exemplo, a gente levar uma vereadora, como a gente levou, né, recentemente, e ela mostrar um outro lado dela. Porque a gente conhece ali a vereadora trabalhando, mas você não sabe quem é aquela pessoa por trás. Como a gente tem levado também outras mulheres, uma juíza que levamos também recentemente. E aí a gente conhece aquela mulher de uma forma mais bem-humorada, porque também é a pegada do podcast, a gente fala sério, mas a gente fala sério às vezes rindo. E a gente consegue dar mais voz a essas mulheres, porque o Eufêmea é isso aí. A gente dar voz às mulheres, a gente contar histórias, a gente denunciar, a gente informar, a gente chamar para o debate, a gente formar essa rede de conexões. E todas as meninas que hoje em dia gostam assim, do nosso trabalho, eu digo que são todas minhas amigas, porque eu já fiz um vínculo com elas e é muito bom, tem sido muito bom. De tantas histórias que você já contou, vem aquela pergunta que todo mundo quer saber. Qual foi a que te chamou mais atenção? Dá para, assim, o que é que te vem em mente? Uma história em específica? Nós tivemos muitas histórias que repercutiram nacionalmente, por exemplo. Né? A gente já contou alguns casos que a mídia nacional já pegou para si também. Mas tem uma história que me vem à mente agora, que foi de uma menina, ela de Recife, que ela viajou em plena pandemia, assim, estava no auge da pandemia, e ela viajou para fazer uma doação de medula óssea. Ela viajou, se eu não me engano, mais de 2.000 quilômetros, alguma coisa assim. E ela foi fazer essa doação de medula para uma pessoa que ela não conhecia. Ela foi contactada, né, para fazer. E ela disse, não, eu fui, eu era a pessoa para fazer a doação e eu não podia negar.
E por que me chamou a atenção essa história? Porque é uma história belíssima de uma pessoa que foi fazer uma doação, mas muita gente criticou. Falou, como assim ela sai no auge da pandemia para ir fazer uma doação? Eu não sairia da minha casa. Então, assim, você começa a observar como é que está essa sociedade, né? Que não olha para o outro, que não olha para a necessidade da outra pessoa. E ela não conheceu essa pessoa. Perguntei para ela depois, você conheceu a pessoa que você ia fazer a doação? Ela disse que não, que eles não têm esse contato. Só se a pessoa falar, não, eu quero conhecer a minha doadora. E ela viajou com a mãe dela, fez a doação, deu tudo certo. E isso me chamou muita atenção, porque eu comecei a refletir. Primeiro, um ato, assim, totalmente, né, de muito amor, de muita doação para o outro. E os comentários. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, a sociedade que a gente está vivendo, né, do bem ser criticado, porque isso é lindo de se ver, mas infelizmente muita gente ainda... Pois é, a gente conversava, que eu acho que é importante a gente, infelizmente, também tocar nesse assunto, a gente conversava aqui em off também sobre a questão da violência contra a mulher, né? A gente entra ano, sai ano, desde 1908, tantos anos já se passaram e a gente está aqui, infelizmente, ainda tocando nesse assunto. Hoje, inclusive, está acontecendo uma operação a nível nacional que visa exatamente prender pessoas que cometam violência doméstica contra a mulher. Mas o nosso sonho, né, eu acho que é que a gente possa chegar a um 8 de março e não precise de uma operação como essa a nível nacional, né? Eu acho que é o sonho de muitas mulheres. A violência, infelizmente, ainda existe, e não é apenas violência doméstica, mas a gente sofre abuso, violência sexual também, psicológica também, financeira, infelizmente, né? Como que a gente pode abordar essa questão em pleno 8 de março? É difícil, assim. É como você falou, né? Nós temos vários tipos de violência. Eu sempre gosto de frisar, porque a gente acha que a violência física, ela é a mais grave. Ela não é. Ela é o ápice, digamos assim. Mas a violência psicológica, que uma vez até eu fiz várias matérias sobre isso, né? Ela é uma violência que ataca muito, né? Porque você está mexendo ali com o emocional da mulher. Nós temos a patrimonial, nós temos a questão da sexual também, que são as mais faladas, né? Mas nós temos vários tipos de violência. E assim, eu vejo que na minha posição como jornalista, é o meu dever denunciar esses tipos de violência. É o meu dever trazer esses assuntos para que as mulheres, elas vejam. Mas só que tem uma coisa muito importante aí também. É preciso que essas mulheres, elas sejam acolhidas. Porque muitas mulheres querem denunciar, mas elas não têm o acolhimento, né? Que começa da delegacia, que ela não é muitas vezes bem atendida, como também o acolhimento da família, dos amigos, uma pessoa que reforce ali que aquela denúncia é importante. A gente recebe, Paulane, muitas mensagens de mulheres pedindo socorro via rede social, dizendo que estão sendo agredidas. Teve um relato até que me marcou muito, que a mulher falou assim, o meu marido me obriga a fazer sexo com ele. Ela é casada com ele, isso não é uma violência? É violência sim, a violência não vem só do outro. Então, a gente recebe muitos pedidos de socorro e no Eufêmia nós encaminhamos esses pedidos para algumas advogadas que nós temos parceiras, né? A AME, por exemplo, é uma das parceiras da gente. Nós encaminhamos essas mulheres que são vítimas de violência e nós incentivamos que elas denunciem. Se não por meio de matéria, mas sim fazendo a denúncia formal mesmo. É muito difícil. Eu realmente espero que as mulheres que estejam assistindo esse programa, que alguma delas seja, né, vítima de violência, que ela procure esse apoio, que ela denuncie, que ela procure esse acolhimento também, porque é muito importante. Não é só denunciar, mas a gente precisa desse acolhimento também. Com certeza. Gente, a gente vai precisar encerrar o programa de hoje. Uma pena, eu acho que eu poderia ficar aqui 2 horas conversando com vocês sem problema nenhum, né? Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Diana, qual é o teu desejo para esse 8 de março? Eu desejo que os próximos 8 de março a gente conte histórias em que a rede de suporte, por exemplo, da mulher, não seja representada somente pelo que a gente entende como governo, aquilo que o governo disponibiliza, mas que a gente, enquanto mulher, possa de fato se tornar rede de apoio umas para as outras. Porque enquanto você falava, eu fiquei aqui refletindo sobre o quanto a gente não se movimenta em nome dessas mulheres.
né, sobre o quanto a gente não acolhe, a gente julga essas mulheres, né, e silencia diante da violência que a gente sabe que a outra está passando e acaba sendo omissa e, de alguma forma, também compactuando para que aquilo continue acontecendo, uma vez que a gente não estende a mão. Então, o que eu desejo é que nos próximos anos, no dia 8 de março, a gente consiga falar aqui sobre o quanto que a gente se abraçou e recarregou as baterias e recarregou as energias e pôde se apoiar muito mais, porque dificilmente a gente vai existir em um contexto onde não haja nenhum tipo de violência. Mas é importante que o acolhimento, né, que o respeito a todas as mulheres e as escolhas das mulheres sobreponha tudo isso. Então, é isso que eu desejo para os próximos, enfim, dias, não só dia 8. Você, Lindona, qual o seu desejo para esse 8 de março? É o mesmo desejo da sensação que eu tive um dia, sabe, há um tempinho atrás, de que as mulheres, elas tenham coragem de lutar por aquilo que elas querem sem medo de, tipo, isso não é pra mim, sabe? De lutarem para serem empreendedoras, para serem médicas, jornalistas, para serem o que elas quiserem sem medo do que as pessoas vão achar disso, sabe? Sabendo que, claro, vão ocorrer desafios, mas que a gente tem a força necessária para correr atrás daquilo que a gente quer, né? Teu desejo para 8 de março, Raíssa? Mais mulheres no poder. Eu digo poder, assim, eu falo em todas as áreas. Eu quero aí esse mundão cheio de mulheres como ela, como a Diana também, como você, Porlane. Que a gente possa estar aí à frente dessas áreas, seja na política, seja no empreendedorismo, seja em qualquer lugar, mas que mais mulheres ocupem esses espaços e que a gente consiga aí viver, porque tem uma frasezinha que eu amo, que é dias mulheres virão. E realmente, né? É verdade, é verdade. Olha, o meu desejo para esse 8 de março é que todas as mulheres saibam pensar. Gente, eu acho que isso é muito, muito importante. Eu vi essa frase e diz que sabe qual é o ser mais perigoso do mundo? É uma mulher que sabe pensar, porque ela sabendo pensar, ela consegue chegar onde ela quer. E é isso que eu desejo a todas vocês. Beijo grande, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês. Obrigada pela audiência também de vocês. A gente volta a se encontrar amanhã, 9h30, aqui no teu canal 525 da NET. Até lá. Oral Unique. Cada sorriso é único.